Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula de ótica, introdução à ótica geométrica, e hoje o assunto é prismas óticos, um assunto bastante interessante que envolve inclusive Newton, o maior gênio da ciência em todos os tempos. Até já! Bom pessoal, vamos lá. Nossa história começa com Sir Isaac Newton. Sou muito fã dele. O maior cientista da história, o maior físico da história. Vamos falar muito nele ainda, né? Com as leis de Newton, da dinâmica, gravitação universal, e aí vai, não é? Mas ele também foi um grande estudioso da ótica, tá legal? Bom, o assunto é prismas óticos. E o que é o prisma? O prisma é um sólido geométrico que lembra aqui, ó, uma barraca de escoteiro, não é? Ele tem três faces retangulares unidas por duas faces triangulares, tá? Isso é um prisma. E na ótica o que se usa são prismas, em geral, de vidro. Bom, pode ser cristal, acrílico. Situações especiais você pode ter um prisma de água, né? Bom, isso é um prisma, tá legal? E visto de lado ele é assim, ó, né? Visto de frente, aliás, visto de frente, como se fosse a entrada da barraca, né? Ele tem esse formato assim. Onde é que entra o Newton aí? Bom, o Newton, em 1666, ele estava estudando em Cambridge, né? Ele era aluno lá do Trinity College em Cambridge. E ele tinha um prisma e ele percebeu que a luz do sol, a luz branca do sol, que entrava pela janela. Eu desenho amarela aqui porque na luz branca não ia para desenhar a luz branca, não dá para desenhar uma luz branca, né? Ele percebeu que a luz branca, ao incidir no prisma, ela se dividia em várias cores, são aquelas cores do arco-íris. A esse fenômeno nós chamamos de dispersão da luz. Então o Newton é o descobridor desse fenômeno, a dispersão da luz, a decomposição da luz branca. Bom, quando ele descobriu essa decomposição da luz, a dispersão da luz, ele foi questionado. Será que não é o prisma que faz isso, né? A luz branca incide nele e ele transforma isso em várias cores? Ele disse, não, quer ver como não? Ele colocou um outro prisma invertido do lado de cá e essas cores todas, né? A gente diz essas frequências todas, voltaram a se juntar e formar a luz branca, né? Aí ele cala a boca de todo mundo, quer dizer, a luz branca realmente ela é formada de várias cores. E o fenômeno do arco-íris mesmo é explicado assim. A luz do sol é decomposta pelas gotas de água na atmosfera, na chuva, gotas de chuva que são esféricas. Se for desenhar uma gotinha de água solta aí pelo espaço, né, pela atmosfera, elas são esféricas, não tem aquele formato de gota que a gente está acostumado a desenhar, não. Aquele formato é quando a água está caindo de uma torneira, por exemplo, ela ainda está semi-presa, né, na torneira, então ela tem aquele formato que a gente chama de formato de gota. Mas a gota mesmo é esférica, tá bom? E a decomposição da luz nas gotas de água da chuva é que formam o arco-íris. Bom, o Newton depois disso criou aquele famoso disco de Newton, que todo mundo já fez na escola, né? Um disco assim de papelão, onde você desenha vários setores, cada um de uma cor, e quando ele gira, pode ser com a mão mesmo, aquilo tem um aspecto branco, esbranquiçado, mostrando que a junção das cores realmente forma o branco. Ele não fica totalmente branco, ele fica esbranquiçado, como eu disse, porque para formar o branco mesmo você teria que usar todas as tonalidades adequadas, em quantidade adequada também do arco-íris para formar o branco, né? De qualquer forma, você vê que fica esbranquiçado. Esse é o famoso disco de Newton. Bom, então o que ele percebeu é que a luz branca se decompõe em várias cores. São essas aqui, ó. O vermelho, nessa ordem, inclusive. O alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Bom, por que a luz se decompõe desse modo? Por que ao incidir nessa primeira face do prisma, ela refrata tendo desvios diferentes e na segunda face
esse desvio aumenta de modo que a gente vê esse espalhamento das cores, né? Por que isso acontece? Bom, nós já vimos em aulas anteriores que o índice de refração da luz, ele depende da frequência da luz, da cor da luz. Quando eu digo que o índice de refração do vidro é 1,5 e da água é 1,33, na verdade são aproximações, né? O índice de refração do vidro ser 1,5 não significa que ele vale 1,5 para todas as cores. Até essa uma casa depois da vírgula, 3, 4 casas, serve. Mas, a rigor, o vermelho tem um índice de refração, o amarelo tem outro, o violeta tem outro. Cada cor tem o seu índice de refração. A diferença está lá na quinta, sexta casa depois da vírgula. Por isso que a gente diz o índice de refração do vidro é 1,5, tá? Mas, a rigor, cada meio transparente tem um índice de refração para cada cor. E é exatamente por isso que cada cor sofre um desvio diferente e a luz acaba se separando, né? A não ser que eu tenha aqui uma luz monocromática, claro, não vai haver separação. Mas qualquer luz policromática, mistura de cores, eu vou perceber aqui a separação delas. Isso a gente deve também ao Sir Isaac Newton. Eu tive a oportunidade de visitar a casa em que o Newton morou no interior da Inglaterra, isso em 2019. Vou mostrar para vocês um quadrinho que existe lá na casa dele, mostrando o Newton segurando um prisma no quarto dele. O quarto dele, onde ele fez experimento, era em Cambridge, onde ele morava, quando estudava, e decompondo a luz do sol. É muito emocionante visitar a casa do Newton. Imagine vocês ver a cama onde ele morou, ela está lá até hoje, né? A cama onde ele dormia, aliás, né? A mesa onde ele trabalhava, a sala onde ele sentava, a lareira onde ele se aquecia, e inclusive lá fora você vê a macieira, a famosa macieira do Newton. Não é mais a mesma porque ela não vive tantos anos assim, né? Mas foram tiradas estacas da macieira original e plantadas. Então, a macieira de hoje é um clone da macieira original. Imagine vocês, que é um professor de física, que é um físico, visitar a casa do maior físico da história, que emoção que é. Nós vamos falar nisso em outras oportunidades, eu vou mostrar um pouco da casa do Newton, quando eu falar nas leis de Newton. De novo, estou usando o simulador da Universidade do Colorado. Eu tenho aqui, então, um canhão de luz e um prisma de material transparente, vidro, por exemplo. Aqui eu estou usando um material até de índice de refração um pouco maior que do vidro, para ficar mais evidente o fenômeno que eu quero mostrar. Tem aqui um feixe de luz, eu estou usando vermelha, podia ser qualquer outra cor, estão vendo? Usando vermelha. E, é claro, a luz vermelha, como ela é monocromática, não vai haver dispersão dessa luz. Ela é monocromática. Agora, veja o que acontece quando eu uso luz branca. Olha lá, a luz branca, sim, o prisma decompõe. E eu expliquei durante a aula que isso acontece porque os índices de refração de cada uma das cores é ligeiramente diferente para um mesmo meio transparente. Então, o índice de refração da luz vermelha para o vidro é um, para a luz amarela é outro, e assim por diante. Mesmo assim, nós temos um monte de vermelhos, um monte de verdes, né? Um monte de amarelo e tal. Então, para cada frequência da luz visível, eu tenho um índice de refração ligeiramente diferente. Veja quando a gente pensa numa refração única, ou mesmo aqui quando não há um espalhamento muito grande, a gente não nota isso. Mas depois a gente começa a notar essa diferença de desvio e começa então a perceber o espalhamento da luz branca. Isso explica também o fenômeno do arco-íris. Veja aqui, olha, as gotas de chuva funcionam como prisma e elas decompõem a luz branca. Eu posso, inclusive, tirar o prisma, deixar só a gota. Olha lá, ela decompõe a luz, né? Ela decompõe a luz, tá? Não está muito visível aqui, mas dá para perceber que ela decompõe a luz, né? Certo? Ela decompõe a luz branca. Dá para perceber o colorido aqui. Talvez virando um pouquinho para cá. Não, acho que para cá mesmo, né? Dá para perceber o colorido aqui, correto? E aí que a gota de água da atmosfera, em dia de chuva, né, um dia úmido,
ou mesmo numa cachoeira, ou molhando as plantas com uma mangueira, você percebe as cores do arco-íris, certo? Se formando. Aliás, uma curiosidade só da mitologia grega, Íris era uma deusa, né, do Olimpo, e ela era a mensageira dos deuses, principalmente da deusa Hera, esposa de Zeus. Uma curiosidade só cultural, né? E ela é que levava as mensagens para a Terra e trazia mensagens. E toda vez que a Íris descia com alguma mensagem, se via um arco colorido no céu, e esse arco colorido ficou conhecido como arco de Íris, o arco íris. É daí que vem o nome, então, arco-íris. Bom, vamos falar aqui nos elementos geométricos do prisma. Eu redesenhei aqui um prisma, um raio de luz incidente, agora monocromático. Não estou considerando a dispersão da luz. Por exemplo, uma luz vermelha. Legal? E aqui o caminho que esse raio de luz sofre. Bom, nós chamamos esse ângulo aqui, ó, do prisma, de A, que seria o ângulo de abertura do prisma. Ângulo de abertura do prisma. Um prisma pode ser mais aberto ou mais fechado, né? Tá certo? Mais aberto ou mais fechado, certo? Muito bem. Esse é o ângulo de abertura do prisma. Nós chamamos essa face aqui de face 1 do prisma, né? E essa outra aqui de face 2 do prisma. Então a luz começa incidindo na face 1 e caminha dentro do prisma e depois refrata na face 2. Muito bem. Há uma primeira refração, então, na face 1. Eu vou desenhar aqui a normal da refração na face 1 e a normal da refração na face 2. Como é que nós chamamos esse ângulo? Esse aqui, ó, seria o ângulo de incidência, né? Como é na face 1, eu vou chamar de I1. Então, I1 é o ângulo de incidência da luz na face 1. Esse aqui seria o ângulo de refração. Vou chamar de R1, que é o ângulo de refração na face 1. Esse aqui, ó, seria o ângulo de incidência na face 2. Por motivos assim de memorização, em vez de chamar de I2, vocês vão ver já por quê, nós costumamos chamar esse ângulo de R2. O R2 seria o ângulo de incidência na face 2. E o ângulo de refração na face 2, nós chamamos de I2. Então, cuidado, né? O R2 é o ângulo de incidência na face 2 e 2 é o ângulo de refração na face 2. Porque assim fica fácil memorizar assim, ó. Os ângulos de fora são I, os ângulos de dentro são R. É só por esse motivo, tá legal? Só por esse motivo. Vocês vão ver que nós vamos desenvolver algumas equações e fica mais fácil memorizar se a gente usa esta denominação. Veja o seguinte, olha, normal significa perpendicular, né? Então é claro que essa linha verde forma 90 graus aqui com a face 1. Se esse ângulo aqui é R1, esse aqui, ó, vai ser 90 menos R1. Pelo mesmo motivo, esse aqui, ó, vai ser 90 menos R2. E a gente sabe lá da geometria que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180. Então, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, a soma dos três ângulos, o A, o 90 menos R1, mais o 90 menos R2, isso tem que dar 180. Então, tem assim, olha, A mais 90 menos R1, mais 90 menos R2, isso tem que dar 180. Ou A mais 90 mais 90, 180. Menos R1, menos R2, igual a 180. Se eu passar tudo para cá e deixar o A sozinho, eu vou ter, ó, A igual 180 graus, menos 180, porque eu passei para o lado de cá, mais R1, mais R2. O que acontece com esse 180 e menos 180? Vamos para o espaço, né? Certo? O que sobra aí? Sobra R1 mais R2, e daqui eu tiro uma expressão importante para os prismas, que é essa aqui, ó. A é igual a R1 mais R2. Por isso que eu disse que é legal essa nomenclatura, porque fica mais fácil de ser guardada. A caneta aqui já é mais fácil de ser guardada. Tá? Então, A é igual a R1 mais R2.
Bom, essa é uma primeira equação importante no estudo de prismas, ok? Vai ser muito útil para a gente aí nos exercícios. O ângulo de abertura do prisma, ele é igual aos ângulos R1 mais R2, sendo que R1 é o ângulo de refração na face 1, R2 é o ângulo de incidência na face 2. Uma outra coisa importante aqui nos prismas é o chamado desvio, desvio angular. Esse D, eu vou explicar o que é. O desvio provocado pelo prisma. Esse D, então, é um ângulo. Veja aqui, olha, o raio de luz incidente, ele chegou nessa direção verde aqui, e ele saiu nessa direção, certo? Então ele sofreu um desvio angular, que é esse D, tá certo? Olha, ele torceu, sofreu um desvio angular. Houve uma mudança de direção do raio. E esse D é o que eu quero calcular agora. Pura geometria, como quase tudo na ótica geométrica. O nome já diz tudo, né? Vamos lá, olha. Primeiro, esse ângulo todo aqui, ó, é I2. Esse todo aqui, ó. Porque são opostos pelo vértice. Essa linha e essa, esse é I2. Então, só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho seria I2 menos R2, né? Porque só esse pedacinho eu tiro o R2. Do mesmo modo aqui, ó, todo esse ângulo seria I1, todo esse, oposto pelo vértice daquele. Só esse pedacinho aqui seria I1 menos R1. Agora dê uma olhada neste triângulo aqui, ó, neste aqui, ó, que estou delineando. Esse D, o que é esse D? Ele é o ângulo externo aqui, né, do triângulo. E um ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. É um teorema lá da geometria. Então eu posso escrever assim, ó, que o D é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, que são esses dois aqui, ó. São esses dois. Que eu posso escrever assim, ó, D igual I1 mais I2 menos, eu vou colocar o R1 e o R2 em evidência. Esse menos vale para os dois aqui, né? Que é menos R2, menos R1, então menos com a evidência também. Agora, o que é esse R1 mais R2? É o A, é o ângulo de abertura do prisma, tá certo? Então eu chego à seguinte expressão para o desvio sofrido pelo raio de luz. Ele é I1 mais I2 menos o ângulo de abertura do prisma, que é uma expressão também bastante importante para nós que estamos estudando os prismas. São essas duas que são bastante importantes para nós. O ângulo de abertura é R1 mais R2 e o desvio sofrido pelo raio de luz é I1 mais I2 menos A. Estão vendo por que aquela nomenclatura, não é? Por que é importante chamar aqui de R2 e não I2 e aqui de I2 e não de R2? É mais fácil a gente memorizar essas coisas aqui, certo? Vamos continuar. Pessoal, vamos falar aqui em prisma de reflexão total, vamos ver que é isso que é bem importante. Mas antes vamos fazer um resuminho aqui, ó. Na verdade é um lembrete de coisas que a gente já viu. Quando a luz vai de um meio para outro, ela sofre refração. Isso é acompanhado em geral de um desvio, né? Agora, quando ela vai de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, de um maior índice de refração para um de um menor índice de refração, a luz se afasta da normal, ok? É o meu desenho aqui. Ou seja, o ângulo de incidência é maior que o de refração. Agora, o que acontece se eu for aumentando o ângulo de incidência? Vai aumentando de refração. Tem uma hora que vai acontecer o quê? O ângulo de incidência vai ser tal que o de refração vai estar aqui encostado. Vai ser de 90 graus. A partir daí, o que acontece? A luz não passa mais, né? Então vai existir um certo ângulo de incidência aqui, ó, para o qual a luz incide, refrata assim com 90 graus. Esse ângulo aqui chama ângulo limite, L. A partir desse ângulo, a luz sofre o fenômeno chamado de reflexão total. Se a luz incide com um ângulo maior que esse limite, ela não passa mais, ela reflete totalmente. Então, o que é o fenômeno da reflexão total? Ele acontece quando a luz incide com um ângulo maior que o ângulo limite. E aí, então, o que vai acontecer?
é que ela vai refletir totalmente, não vai passar mais para o outro lado. Isso aqui se chama, então, reflexão total. E nós vimos tempos atrás, e por isso que eu estou chamando isso de lembrete, que o seno do ângulo limite é dado por N2 sobre N1. Bom, isso aqui na verdade é a lei de Snell-Descartes, porque seno de I, que é o L, sobre seno de R, que é 90, é igual a N2 sobre N1. Mas seno de 90 é 1. Então, usando a lei de Snell-Descartes, sobra só isso aqui. Seno de L, que é o ângulo limite, igual a N2 sobre N1. Repito, isso é um lembrete. Vocês podem assistir as aulas anteriores e ver isso com mais detalhes. Tá bom? Então, o que acontece quando a luz incide com um ângulo maior que o ângulo limite? Ela não refrata, ela sofre reflexão total. Ok? No caso do par ar-vidro, de modo geral, para vidro de modo geral, esse ângulo limite vale mais ou menos 42 graus. Significa então, se a luz incidir do vidro para o ar sob ângulo maior 42 graus, ela não passa, ela reflete, só reflete. E é esse o efeito, é o que acontece aqui nos prismas de reflexão total. Em geral, eles são prismas onde eu tenho 45 graus aqui, 45 graus aqui e 90 aqui, tá bom? Esses são os prismas de reflexão total. Como é que eles funcionam? Veja, olha, eu tenho a luz incidindo aqui nessa face perpendicularmente. Se ela incide perpendicularmente, ela passa direto, tá certo? Não sofre desvio, ela refrata, isso é uma refração, só que sem desvio, porque o ângulo de incidência é zero, o de refração vai ser zero. Bom, ela chega nessa outra face, encontra essa outra face, e eu tenho aqui a normal, vou desenhar aqui a normal, e qual vai ser o ângulo de incidência nessa outra face, na face 2? Qual vai ser? Bom, aqui é uma geometria simples, né? É uma geometria simples. E é fácil perceber que esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Porque, olha, aqui é 90. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Se esse é 90 e esse é 45, sobra 45 para esse. 45 mais 45 dá 90, mais 90, 180. A soma dos ângulos internos do triângulo sempre dá 180. Bom, se esse é 45, a normal forma 90 graus, 45 esse, 45 esse. Legal? Então, o que eu tenho é que a luz vai incidir nessa segunda face com um ângulo de incidência de 45 graus. Mas o ângulo limite, no caso do vidro-ar, do par ar-vidro, é 42 graus, mais ou menos. Então, a luz estaria incidindo sobre ângulo maior que o ângulo limite. E o que acontece quando a luz incide com um ângulo maior que o ângulo limite? Reflexão total. A luz não vai atravessar para o outro lado. Ela vai refletir aqui assim, ó. Vai refletir para cá. E vai sair do lado de cá. Por isso que ele se chama prisma de reflexão total. Ele funciona, na verdade, como um espelho. Essa face aqui funciona como um espelho, só que é um baita do espelho bom. Baita de um espelho bom. Um espelho comum, ele é feito com uma camadinha de metal. Prata, quando o espelho é bom, geral alumínio, não é? Mas os metais sempre absorvem parte da luz. Aqui não, é uma reflexão total. Aí que tá. Então o prisma de reflexão total funciona como um baita de um espelho bom. Tá? Vamos ver já algumas situações em que ele é usado. Bom, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi sobre o ângulo limite, que era um lembrete, para poder usar um pouco melhor a lousa. Veja, uma outra disposição possível para um prisma de reflexão total é essa aqui, ó. A luz pode entrar assim, ó. É um outro modo de usar um prisma de reflexão total. A luz pode entrar nessa face, não naquela. Nessa aqui, ó, perpendicularmente, também não sofre desvio. Do mesmo modo, aqui, ó, o ângulo vai ser 45 graus, bom? Então a luz vai sofrer um desvio
ela vem para cá, ó, vem para cá e sofre outra reflexão total, porque de novo o ângulo aqui vai ser 45 graus, que é maior que o limite. E o efeito é isso aqui, ó. Veja, nesse primeiro caso, o que é que acontece? Há um desvio de 90 graus na direção do movimento da luz. De modo assim fantástico, reflexão total. Nesse tipo de uso do espelho, do prisma, que é o mesmo, né, o mesmo prisma, há um desvio, são duas reflexões totais, né, e há um desvio de 180 graus na direção do movimento da luz. Né? O prisma é o mesmo, e conforme um caso se usa um, conforme o outro se usa outro. Tá bom? Mas o fenômeno é praticamente o mesmo. Onde é que se usa isso? Veja, eu tenho aqui alguns exemplos. No telescópio, se o astro é muito alto, é uma coisa muito incômoda você olhar assim embaixo. Então a gente usa um cotovelo, que é um prisma. É um prisma. Olha o formato dele aqui. Né? É um prisma. Ele é colocado no ocular, no lugar do ocular, e eu coloco o ocular aqui. Então é muito mais cômodo você observar assim. É uma questão de comodidade. Então eu tenho esse prisma aqui, que ele é usado desse modo. Tá? Ele é usado desse modo aqui, de modo a desviar a luz de 90 graus. Fica muito mais cômodo olhar por aqui. Poderia ser um espelho, poderia ser um espelhinho aqui, ó. Só que, como eu disse, o espelho rouba um pouco de luz. E no caso de um telescópio, de uma luneta, né, não é conveniente você perder luz. Tá legal? Então se usa prisma desse tipo. Há outros assim que em vez de 90 graus, eles são colocados em 45 graus. Também dá uma certa comodidade, né? Quando você não tem um astro muito inclinado, é meio inclinado, então você usa esse de 45 graus. Tá? É um prisma um pouco mais achatado. E há caso que você usa dois prismas acoplados. Uma luneta, quando nós formos ver instrumentos ópticos, nós vamos ver, uma luneta comum, vamos chamar assim, um telescópio comum, ele é composto de duas lentes convergentes e produz uma imagem invertida. Então, para você olhar o céu, tudo bem, né? Ver a luz de cabeça para baixo, do ponto de cabeça, não muda nada. Mas para você usar para finalidades terrestres, ver as coisas de cabeça para baixo não é legal, né? Então você usa dois prismas que eles acabam invertendo a imagem para você ver as coisas não invertidas, né? Isso é usado nos binóculos. Os binóculos, eles têm esse jogo de dois prismas, porque ele, na verdade, é uma luneta, um telescópio, um pequeno telescópio. E aí você não vê as coisas invertidas. Olha só! Você não vê as coisas invertidas. A imagem chegaria invertida, mas tem aqui um conjunto de dois prismas que resolve essa questão, desinvertendo a imagem. Ou seja, prisma é realmente, sim, um instrumento bastante útil. Eu citei alguns exemplos, né? Vocês já devem ter construído na escola o tal do periscópio. Talvez tenham construído, né? São dois espelhinhos, 45 graus cada um, para você enxergar atrás da esquina, por exemplo. É aquele aparelho que se usa em submarino, né? Você olha aqui e consegue ver lá em cima. São dois espelhinhos, 45 graus, 45 graus. Você pode usar prismas também, que o resultado é bem melhor. Claro, prisma não é tão fácil de achar, não é tão barato, né? Mas o resultado é bem melhor. Legal? Isso são os prismas de reflexão total. Pessoal, nós vamos parar por aqui, porque nós temos séries de exercícios programadas, tá bom? Vocês não vão ficar sem exercícios, não. Eu convido vocês a, na sequência, acessarem as aulas de exercícios sobre prismas. E lá vocês vão encontrar vários deles. Valeu? Então, um abraço e até a próxima aula.